Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, abra seu coração, momento da palavra de Deus. Eu não quero viver uma vida inútil. Muito bem, chegou o momento da leitura da palavra de Deus. Se você puder pegar sua Bíblia, não sei se você já leu hoje, já fez alguma meditação, mas vai ter a oportunidade agora. E na sequência vamos para o Salmo de número 5. Hoje pela manhã eu meditei também lá na igreja no Salmo número 4. Vemos numa sequência. E esse ano estamos indo até o Salmo 150, se Deus assim nos permitir. Vamos caminhando, vamos em frente. É verdade que tem salmos que tem que ser quase uma semana, são grandes, a gente vai dividindo assim por partes, né? Como aconteceu no Salmo 1. Pegue sua Bíblia, ore a Deus, né? E acompanhe comigo nesse momento a palavra de Deus e pedindo a Deus que Deus nos dê entendimento para que possamos compreender. E o mais importante, sabe, irmãos? O mais importante é colocar em prática. A gente está num tempo que as pessoas são tantos versículos, são tantas mensagens, mas colocar em prática. Jesus ensinou isso, fazer a obra, né? E buscar cada vez mais em Deus a sabedoria. Tempos difíceis, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Veja o tema desse salmo, é o Salmo 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, Deus não ama todos? Sim, mas Ele se entristece com quem anda fazendo coisa erradas, coisas que não agradam a Ele. Então, colocaram o conceito de Deus, e muitos dizem assim, Deus é pai e não é padrasto. Sim, Deus é pai, mas você também que está me ouvindo é pai? Você que está me ouvindo é mãe? E todas as ações dos seus filhos você se agrada? Imagina só, um filho rebelde, desobediente, filhos que até agridem o pai, filhos preguiçosos, que não saem da cama, que não faz nada em casa, que não ajuda o pai, até o dia que o pai morrer, e a mãe, aí sim, aí vai ter que se virar, senão não come. Então aqui, fala de um Deus que ama, mas Ele aborrece também aqueles que não querem fazer a sua vontade, aqueles que vivem em desobediência. Vamos ler o Salmo, tem apenas 12 versículos e a palavra de Deus por si só, ela fala, a Bíblia explica a Bíblia. Vamos, portanto, ao Salmo do dia. Salmo de número 5. Deus aborrece os ímpios, mas abençoa os justos. Vamos à leitura. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara os culpados
Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Facilmente você percebe, nós percebemos na leitura deste salmo, e esse salmo é um salmo de Davi, ele falando com Deus a sua intimidade com o Senhor. Atende a voz do meu clamor. Percebemos que Davi era um rei diferente, era um rei que clamava a Deus, era um rei que buscava a Deus, pois a ti orarei. Quando lemos a palavra de Deus, a gente lê sobre os reis de Judá, os reis de Israel, muitas vezes observamos os reis que não agradavam ao Senhor. A Bíblia chega a dizer, e fizeram o que é mal aos olhos de Deus. No entanto, quando lemos sobre o rei Davi, apesar das suas falhas, porque às vezes a gente quer buscar perfeição completa no homem e não encontramos, nem você nem mim. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mas tem algo que chama atenção. No rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem ungido, era um homem que Deus usava, era um homem que vencia as guerras, era um homem que vencia gigante. Se levantava muita coisa na vida dele, acusadores, apontadores, línguas fraudulentas, línguas ortiguentas, maldade, mas ele vencia e foi um rei que agradou a Deus. Apesar de alguns momentos da sua vida, ele pecou, mas ele se inclinou e pediu a Deus misericórdia. Davi aqui tem um hábito muito bom. Se você já leu os salmos, vai perceber que ele orava, ele buscava a Deus. No versículo 3 da sua Bíblia, da minha, está aqui no capítulo 5, verso 3, pela manhã ouvirás a minha voz. Queridos irmãos, às vezes parece que o céu fica silencioso, porque já não ouve a oração dos seus filhos, no sentido da gente orar. Deus não escuta a minha voz, Deus não escuta a sua voz. Tomara que todos os dias nós possamos levantar nossa voz para que Deus possa ouvir. É interessante, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar, mas às vezes não estamos clamando. E aqui o salmista é muito claro essa palavra, você entende? Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã eu vou me apresentarei a ti e vigiarei. Queridos irmãos, se a gente ora a Deus, se apresenta a Deus, conta a Deus uma história, mas não vigia, pode ser tudo vão. Vigiar, ter cuidado no que diz, no que fala. E muitas pessoas, a gente percebe hoje no mundo virtual, tenha cuidado na malícia, no que posta, no que fala, porque Deus, ele sonda os corações. É interessante que aqui o salmista diz que vigie, eu vigiarei. O próprio Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Tu és um Deus que não tem prazer na iniquidade. Deus não tem prazer na malícia, porque contigo não habitará o mal. Com Deus habita o bem. Aqueles que amam, aqueles que correm, fazendo a sua vontade, gostam de agradar a Deus. Bendito seja o seu santo nome. Os loucos não vão entender isso nunca. Os loucos não pararão à tua vista. Os loucos aqui, o salmista diz no Salmo 38, todo pecado é loucura. Quando nós pecamos, por mais que a gente faça a obra de Deus, mas se a gente tem uma vida costumais no pecado, queridos irmãos, é em vão esse trabalho. Deus aqui fala na sua palavra que não vão parar a tua vista. Tu aborrece a todos que têm a prática do mal. Embora se fica
travestido às vezes de uma piedade, às vezes até a voz é mansinha, fala tranquilidade, mas o coração, a Bíblia é quem diz que muitas vezes é como sepulcro caiado. Tenha cuidado, que Deus nos livre para que possamos ter uma vida da verdade, sinceridade, de falar e falar as coisas de Deus. Porque nesse mesmo salmo diz: tu destruirás aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrece esse homem que é fraudulento, esse homem que é sanguinário. Pensa em derramar sangue, pensa em matar o seu próximo. Jesus Cristo, falando no Sermão da Montanha, ele diz: ouviste que fosse o que disseram os antigos, ele citando a Bíblia: não matarás, mas aquele que odeia seu irmão já matou. É muito sério, né? Não adulterarás, mas aquele que tem um pensamento impuro com a mulher do próximo já adulterou. É muito mais profundo. A palavra do Senhor, ela penetra. Então a gente tem que ter cuidado. Ele diz assim: se eu não quero fazer isso, eu não quero essas práticas, eu vou entrar na tua casa, pela benignidade, pela tua grandeza, em teu temor, eu vou me inclinar no teu santo templo, com a sinceridade do meu coração. E aqui ele pede direção a Deus. Tudo isso no Salmo 5. Às vezes a gente lê com tanta pressa e não percebe, mas o verso diz assim: olha, eu entrarei na tua casa, pela tua grandeza. Deus é grande e você tem prazer de estar na casa de Deus. Louvado seja seu nome. Senhor, guia-me na tua justiça, guia-me por causa dos meus inimigos. Tem muita gente que anda me espiando. Você sabe que tem pessoas que olham seus passos, nem parece, né? Mas está escutando, às vezes você no rádio, está escutando você de longe, muitas vezes até julgando você. Os inimigos estão às espreitas, eles estão na moita, muitas vezes esperando você vacilar. Isso são pessoas que andam em iniquidade, andam fazendo mal, espiando. E Davi pede a Deus misericórdia. Senhor, os meus inimigos estão aí, aplana diante de mim o teu caminho, mostra-me por onde eu devo andar. Queridos irmãos, às vezes você nem imagina, aquelas pessoas que estão tão pertinho, parecia ou parece até amigo, mas anda te espiando. Você sabia que o inimigo usa e entra mesmo? Por isso que a gente tem que estar revestido do poder de Deus, orar: Senhor, me dá livramento. E Deus, ele acampa seus anjos ao nosso redor. E Deus vai mostrar que Ele é na tua vida, porque você vai vencer, mesmo se você esteja no vale. Preparas uma mesa, você vai dizer, como diz o Salmo de número 23, na presença dos meus inimigos. Eles vão ver você prosperar, vai ver Deus operando na tua vida, mas só vai ver e não vai receber a bênção, porque o coração está cheio de inveja, malícia, tem ódio, inveja. Meu Deus, tenha misericórdia. E o texto diz aqui, olha, ele lisonjeia com a língua. Oh, rapaz, você tá bonita, querida, mas por dentro tá se devorando, porque tem inveja. Isso é um mal. E aqui Deus, ele analisa. Por isso que o tema do Salmo diz assim: Deus aborrece os ímpios, mas ele abençoa o justo. Declara os culpados, verso 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lançam fora por causa da multidão da malícia das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Eu me lembro que a gente, quando lê o Evangelho de Mateus, há muitas pessoas que a gente lê e precisa realmente pedir a Deus que nos dê entendimento. Na volta de Cristo, no ajuste de contas, aí muitos naquele dia vão dizer, porque Deus disse assim: apartai-vos de mim, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e tu nunca me vestiste, eu estava com fome, você nunca me deu pão. Aí alguém pergunta assim: quando foi que eu te vi fazer isso? Eu te vi e não fiz isso. Aí você entende o texto que Jesus diz assim: toda vez quando você fez um mal, um pequenino daquele, toda vez que você caluniou alguém, toda vez que você não doou, toda vez que você fechou seu coração, você estava fechando para mim. É interessante que quando o Saulo está perseguindo a igreja, quando ele cai do cavalo, você lembra da história? A voz que veio: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor, que eu te persigo?
quem está perseguindo um crente, quem está perseguindo um líder, quem fica falando mal de um líder, fazendo as coisas erradas, você, sem saber, vai ouvir naquele dia: você está me perseguindo. Eu percebo isso aqui na Bíblia. E aqui o salmista, ele se declara aos culpados, versículo 10: caiam com suas próprias malícias, seus próprios conselhos, lançam fora por cada multidão das suas transgressões. Aqueles irmãos, tem salmo que não tem como, parece interpretar, porque está tão nítido. Mas ele diz assim, olha o verso 11: mas alegrem-se todos que confiam em ti, todos que andam na tua presença, exulta eternamente, por quando tu os defende. Eu queria dizer algo para você que está sendo perseguido, meu querido irmão, meu líder, você que trabalha na obra do Senhor e sempre alguém está insatisfeito com você, talvez um pastor esteja me ouvindo, com a tua esposa, com teu filho. Sabe quem te defende? É Deus. Olha o que é que o versículo diz, salmista: exulta eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, quem defende você, aleluia, é Deus. Quem defendia o salmista, o rei, é Deus. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem. E você, às vezes, nem sabe, aquele irmão, de repente, naquela miséria, numa vida sem alegria, é às vezes o coração distante de Deus, o coração cheio de maldade e de malícia. E a Bíblia diz que bem-aventurado são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E para concluir este salmo, você está com sua Bíblia, pode ler, conferir aqui o que diz: pois tu, Senhor, presta atenção, está terminando o salmo, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Quem é justo aqui é quem é perfeito, você entende isso? O justo aqui, o apóstolo Paulo explica lá em Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós somos justificados por Deus, porque é por misericórdia. E Deus olha e nos defende das acusações e dos dados inflamados de Satanás, dos apontamentos, das críticas, do ódio, da inveja. Deus livra, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á, olha aí, da tua benevolência com o teu escudo. O nosso escudo é Deus, o meu livramento é Deus, o teu livramento é o Senhor. Não te preocupas com aquele que se levanta contra ti. Salmo 27 fala sobre isso. Você firme-se em Deus, confia no Senhor, vai em frente, porque nem o próprio Cristo agradou a todo mundo, mas Ele tem uma missão, você tem uma missão, a igreja tem uma missão. Então aqui eu entrarei na tua casa. Faça a obra de Deus, entre na casa de Deus pela grandeza, mas o texto também nos ensina: pela manhã ouvirás a minha voz. Comece a orar mais. Eu aqui abro um espaço, particularmente a igreja onde pastoreio, eu fico feliz. Pela manhã, oro em casa, obviamente, que você também pode orar, mas eu vou ali em comunhão com os irmãos e vejo a irmã Isaura. Que testemunho! Uma pessoa já com uma certa idade, que serviu ao mundo, mas quando conheceu a Deus, não perde mais um culto. Vem pela manhã, sai da sua casa, dá o testemunho, canta com a irmã Dora, aleluia, e está ali todo dia alegre, feliz na presença do Senhor. Vem muito mais irmãos, mas o Espírito Santo me lembra nesse momento da irmã Isaura. Que Deus te abençoe, Isaura. Continua caminhando na tua idade, nessa força, que Deus renove. Quantos são muito mais jovens, mas não tem mais força de estar na casa de Deus? Que Deus abençoe, livre de todo mal. Vamos apresentar a Deus a nossa queixa, mas vamos vigiar, porque o Satanás é o inimigo e ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Salmo 5: Deus aborrece os ímpios, mas Ele abençoa a minha casa e a tua casa também. Salmo 5 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida no caminho ferido.